Oi, pessoal, Henrique na área, tudo bem? Bem-vindos ao canal Filosofia com Óculos. E hoje eu quero trazer uma questão e ler um texto com vocês. Após o texto, eu vou fazer um pequeno comentário. A questão é a seguinte: cinco pessoas, os bilionários mais ricos do país, né, cabe numa mão, acumulam renda e patrimônio que equivale aos 100 milhões de brasileiros, de compatriotas mais pobres, pobres e classe média. De modo que, se você colocar nos pratos da balança 5 pessoas, esse prato é equilibrado com 100 milhões de pessoas, né? Quer dizer, isso demonstra aqui no Brasil uma concentração de renda criminosa, absurda, selvagem, né? Vou dar outro dado, outra reflexão. Vamos pensar numa mulher que é caixa de mercado. Ela trabalha 6 dias por semana, tem uma folga semanal, trabalha 8 horas, né? Num trabalho que é dispendioso, e, tipo assim, que exige muita concentração dela, porque se ela errar no troco, o patrão vai cobrar do bolso dela no final do mês. Muito bem. E no final do mês ela recebe um salário que permite a ela apenas fazer uma compra de mês no mesmo mercado que ela trabalha, algo em torno de R$ 1.200, né? Ou seja, as outras dimensões da vida dela são completamente negligenciadas no salário mínimo, tais como escola de filhos, aluguel, luz, água, internet, roupa, remédio, lazer. Quer dizer, nada disso cabe no salário, né? De modo que esse salário é impraticável, porque 8 horas diárias durante 6 semanas por dia, a gente está falando da vida dessa mulher, né? E aí a grande pergunta que acontece, que me vem à cabeça, é a seguinte: por que as pessoas não se revoltam? Outro dado: gasolina a R$ 8 faz com que um tanque de 40 litros custe 25% do salário. Ou seja, um quarto do salário só para encher um tanque, que pode durar uma semana, né? Então, ou seja, inviável, completamente inviável. Por que as pessoas, por exemplo, não colocam fogo nos carros, nos postos? Ou seja, demonstram de alguma maneira a insatisfação delas, né? E aí a resposta do Althusser, que é o autor que traremos aqui, ele e o Brecht, é que existe um aparelho ideológico, né? Existem várias ideologias, estamos mergulhados em ideologias, né, que naturalizam as coisas como estão, né? E aí eu vou ler um texto do Brecht que chama Se os Tubarões Fossem Homens. E aí o Brecht deixa muito claro que instituições como as festas, as guerras, as artes e mesmo a escola, né, possibilitam que essa discrepância possa acontecer, né? Tudo isso é montado, esse cerco e esse circo é montado para que essa discrepância, essa selvageria seja tolerada por todos nós, né? Então, eu vou fazer a leitura do texto do Brecht. Gostaria que vocês prestassem atenção e depois eu faço um breve comentário encerrando o vídeo, tá? Então, com vocês, Bertolt Brecht, Se os Tubarões Fossem Homens. Abre aspas. Se os tubarões fossem homens, perguntou a filha de sua senhoria ao senhor K. Seriam eles mais amáveis para com os peixinhos? Certamente, respondeu o senhor K. Se os tubarões fossem homens, construiriam no mar grandes gaiolas para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal quanto vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas as medidas sanitárias adequadas. Se, por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana, ser-lhe-ia imediatamente aplicado um curativo, para que não morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem melancólicos, haveria grandes festas aquáticas de vez em quando, pois os peixinhos alegres têm melhor sabor do que os tristes. Naturalmente, haveria também escolas nas gaiolas. Nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como nadar alegremente em direção à goela dos tubarões. Precisariam saber geografia, por exemplo, para localizar os grandes tubarões que vagueiam descansadamente pelo mar. O mais importante seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam informados de que nada existe mais belo e mais sublime do que um peixinho que se sacrifica contente, e que todos deveriam crer nos tubarões, sobretudo quando dissesse que cuidam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria assegurado se estudassem docilmente. Acima de tudo, os peixinhos deixariam de rejeitar toda tendência baixista, materialista, egoísta e marxista, e denunciar imediatamente aos tubarões aqueles que apresentassem tais tendências. Se os tubarões fossem homens, naturalmente fariam guerras entre si, para conquistar gaiolas e peixinhos estrangeiros.
Nessas guerras, eles fariam lutar os seus peixinhos e lhes ensinariam que há uma enorme diferença entre eles e os peixinhos dos outros tubarões. Os peixinhos proclamariam: são notoriamente mudos, mas silenciam em línguas diferentes e por isso não se podem entender entre si. Cada peixinho que matasse alguns outros na guerra, os inimigos que silenciam em outra língua seriam condecorados com uma pequena medalha de sargaço e receberiam alguma comida de herói. Se os tubarões fossem homens, também haveria arte entre eles, naturalmente. Haveria belos quadros representando os dentes dos tubarões com cores magníficas e as suas goelas como jardins onde se brinca deliciosamente. Os teatros no fundo do mar mostrariam valorosos peixinhos a nadarem com entusiasmo rumo às gargantas dos tubarões. E a música seria tão bela que, sob seus acordes, todos os peixinhos, como orquestra afinada, a sonhar, embalados nos pensamentos mais sublimes, precipitar-se-iam nas goelas dos tubarões. Também não faltaria uma religião se os tubarões fossem homens. Ela ensinaria que a verdadeira vida dos peixinhos começa no paraíso, ou seja, na barriga dos tubarões. Se os tubarões fossem homens, também acabaria a ideia de que todos os peixinhos são iguais entre si. Alguns deles tornariam funcionários e seriam colocados acima dos outros. Aqueles ligeiramente maiores até poderiam comer os menores. Isso seria agradável para os tubarões, pois eles, mais frequentemente, teriam bocados maiores para comer. E os peixinhos maiores, detentores de cargos, cuidariam da ordem interna entre os peixinhos, tornando-se professores, oficiais, polícias, construtores de gaiolas, etc. Em suma, se os tubarões fossem homens, haveria uma civilização no fundo do mar. E aí você vê que apareceram vários elementos aqui, né? Como eu já disse, e eu até esqueci de colocar a religião, né? A escola, a arte, a guerra, a religião, a festa, né? Tudo isso montando uma civilização que permite esse tipo de discrepância acontecer, né? Os tubarões descansados no mar, que vivem se alimentando dos peixinhos, esses sim que trabalham, que estudam docilmente, que fazem a guerra. E aí o que acontece? O Althusser fala o seguinte: existe um aparelho repressor do Estado, né? Aquele aparelho que faz andar os maus cidadãos. Se o cidadão mau não anda de qualquer jeito, ele é alienado, ou preso, ou internado na clínica, no hospício, enfim, ele é alienado da sociedade. Mas, antes disso, tenta-se fazê-lo andar com a força, né? O uso da força. Mas se fosse só isso, não haveria força possível que fizesse todos andarem, porque a maior força é aquela do sujeito vigiar a si mesmo, né? Do sujeito andar com as próprias pernas. Por isso existe o aparelho ideológico do Estado. Esse aparelho ideológico do Estado trabalha com sujeitos, e sujeitos que são assujeitados, né? A liberdade última desse sujeito é a liberdade dele se assujeitar, dele naturalizar esse status quo, e andar com as próprias pernas, né? E defender esse status quo. E aí nós temos, inclusive, a figura do pobre de direita, digamos assim, né? Uma pessoa que é explorada de todos os lados, mas que defende o status quo, né? E olha que interessante, a sociedade caminha, né? Porque a ideologia faz com que as pessoas andem com as próprias pernas, sujeita as pessoas, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham a respeito disso. Deixe nos comentários se você enxerga, né, como um peixinho dourado dentro do aquário, se você enxerga as bordas do vidro, né, que situam você dentro do seu mundo, né? E aí, observando a borda de vidro do aquário, você consegue almejar, né, vislumbrar um universo que vai para além do aquário, que é um universo muito maior. Coloque nos comentários a sua opinião a respeito disso, se de fato somos alienados a todo momento, né? A religião falando que a verdadeira vida começa no paraíso, né? Ou seja, depois de uma vida de trabalho, né? Para que essas pessoas acumulem um capital muito maior do que elas podem usufruir, né? E que dão a elas um poder de Estado, inclusive, né? Será que nós somos alienados de fato? E se formos, o que nós, enquanto coletividade, podemos fazer? Como nós podemos nos organizar para, de alguma maneira, resistir contra essa máquina ideológica que nos cerca, né? Não só os aparelhos repressivos, por exemplo, na imagem da polícia, né? E o Brecht fala, vou ler aqui, ó, nós somos formados para ocupar posições dessa máquina, né? Uns tornando-se professores, outros oficiais, outros polícias, construtores de gaiolas, né?
aqui nas linguagens do Brecht, a gente ocupa diferentes campos, né, de atividades dentro dessa máquina ideológica, né? E vou deixar aqui também, antes de encerrar, a reflexão sobre a palavra proletário, né? Hoje a gente tem a palavra trabalhador, mas na época do Marx usava-se a expressão proletário. Quer dizer, ele ganha o mínimo para poder deixar uma prole. Essa prole que vai crescer, né? E as pessoas naquela época tinham muitos filhos, os trabalhadores, e essas pessoas, essa prole que cresce, que se torna adulta, vai continuar alimentando a maquinaria burguesa, né? E vai continuar mantendo. Então, quer dizer, o sujeito é explorado a vida inteira e ganha o mínimo para ter descendência, uma descendência que mantenha a máquina como está e mantenha a reprodução desse sistema produtivo, que é um sistema produtivo que oprime as pessoas, né? Coloca nos comentários o que você queria, uma palavra para a vida, assim, como você queria a vida, né? Tipo assim, como que seria bom se as riquezas fossem distribuídas, né? Porque há riquezas para todo mundo, né? Se tem bilionários, imagina uma pessoa acumulando 76 bilhões de reais, né? Quantos reais não faltam para muitas outras milhões de pessoas ou milhares de pessoas, né? Coloca aqui um protesto democrático, pacífico, né? Mas mesmo assim uma palavra de protesto, como você queria que o mundo fosse, né? E como que nós podemos nos unir para tornar esse mundo para nós trabalhadores, né? Pessoas comuns, digamos assim, nós que somos os peixinhos, né? Como que a gente poderia tornar o mundo melhor? Para todos, né? Não só para nós, mas para todos. Será que a gente precisa dessa acumulação de renda monstruosamente grande na mão de uns poucos tubarões? Então, inscreva-se no canal, vou dar os recados, né? Ative o sininho para você receber notificações de vídeos. A gente tem esse Drops Filosófico curto que sai a todas as quartas-feiras. E aos domingos nós temos o quadro Papo de Domingo, né? Que são entrevistas. Eu entrevistei agora a Keren Apuk, uma musicista, né, e professora e atriz de Cabo Frio. O papo foi super legal. Espero que vocês gostem. Fiquem bem e adeus.